Já Mateuzinho segue interessando ao Zenit. O clube russo promete uma nova proposta. Será que Mantuan pode ser incluído numa troca? Bora te atualizar também sobre o Corinthians com 5 problemas na FIFA que podem resultar em transfer ban. Preciso contar que o Corinthians não terá Memphis Depay contra o Barra. Nessa quinta-feira na Neoquímica Arena existe a suspeita de que ele também não jogue no fim de semana por causa de um gramado sintético. Falo também sobre Roger Guedes no Cruzeiro. Existe alguma chance? Para completar as últimas de mercado, bastidores, finanças e seleção brasileira. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que o Roger Guedes pode virar reforço do Cruzeiro, me deparei na tarde dessa quarta-feira com a notícia nas redes sociais. Uma conta que segue o Cruzeiro afirma que a Raposa tem a intenção de fechar com o Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso, até porque a fase do atacante no Al Rayyan do Catar é espetacular. Ele é artilheiro do time, considerado o craque do campeonato, e há inclusive um movimento para que ele se naturalize, para que quem saiba possa reforçar a seleção do Catar. De qualquer forma, é obrigação procurar os dois lados, representantes do atleta e também o Cruzeiro. Ninguém do staff do Roger Guedes quis se posicionar sobre o tema, embora a gente saiba que o salário dele é de 5 milhões de reais mensais. E o fato de ser absolutamente importante transforma o negócio em algo super difícil. Em relação ao Cruzeiro, a resposta que eu obtive de uma pessoa do departamento de futebol é que trata-se de uma grande mentira. Roger Guedes nunca fez parte dos planos. Confesso que até estranhei a demora para o Roger Guedes aparecer especulado em um clube brasileiro. Pode reparar que toda a janela da metade do ano e começam a colocar o Roger Guedes em um clube do Brasil. Não será no Cruzeiro, imagino que não será em nenhum outro clube. A volta do Roger Guedes deve acontecer um pouco mais para frente. E o Zenit promete uma nova proposta ao Corinthians por Mateuzinho. Nos últimos dias o clube russo ofereceu 7 milhões de euros, proposta recusada. A ideia é melhorar as condições para levar o Mateuzinho para a próxima temporada europeia. O campeonato russo está bem perto do fim e o Zenit voltou à liderança depois de vitória na rodada passada, acompanhada de uma derrota do Krasnodar. O Mateuzinho é tratado no Zenit como prioridade número 1, mas o Timão não tem a intenção de negociar, a menos que surja uma oferta bem melhor do que a atual. A impressão que se tem é de que vai ser muito difícil encontrar alguém para substituir o Mateuzinho, que tem jogado extremamente bem, foi dele inclusive um gol contra e um a favor na vitória por 3-2 contra o São Paulo. Importante registrar ainda que o Mateuzinho havia sido comprado do Flamengo por 25 milhões de reais. Só para completar, tem muita gente especulando que Mantuan, jogador revelado no próprio Corinthians e que é titular absoluto no Zenit, poderia ser envolvido nessa troca. Pro Corinthians, o negócio não vale. Se for para negociar atletas, o Corinthians precisará de bastante dinheiro, até por conta da condição financeira extremamente negativa. Cheguei a contar para vocês sobre o prejuízo de 131 milhões de reais registrado no mês de março. Isso sem falar em salários atrasados na carteira, algo bem pouco comum. Direito de imagem costumam atrasar com alguma frequência. Corinthians demorou algo na casa de 5 dias para fazer a quitação dos salários do mês passado. E Memphis Depay não enfrentará o Barra nessa quinta-feira pelo Corinthians. Há quem diga que ele também não volta no fim de semana contra o Botafogo. Renato Nalesso, Cascão, diretor do programa do Neto, imagina inclusive que o holandês não atua mais pelo Corinthians antes da pausa para a Copa do Mundo. O que dá para cravar é que a situação de Memphis Depay parece cada vez pior com a camisa alvinegra. Atleta que se machucou contra o Flamengo, lesão de grau 2 no dia 22 de março, lesão muscular. A expectativa, segundo o próprio Memphis, é que ele pudesse voltar contra o Palmeiras. Mas aí o Memphis usou as redes sociais para acusar uma pessoa do departamento de fisioterapia do Corinthians de um erro no exercício, o que agravou a situação e prolongou seu retorno. O Pedro Silveira, que era dirigente do Corinthians, depois se tornou tão próximo do Memphis que hoje atua inclusive no staff do atacante, chegou a afirmar que o Memphis voltaria contra o São Paulo ou contra o Santa Fé. Em nenhum dos dois casos isso aconteceu. Para a partida contra o Barra nessa quinta-feira na Neoquímica Arena ele deve ser preservado, até porque ainda não tem trabalhado com o restante do elenco de forma total. O jogo seguinte é contra o Botafogo, domingo, no Newton Santos. E aí dentro do Corinthians já se especula que o Memphis não gostaria de voltar, correndo o risco de agravar a lesão em um gramado sintético. Você sabe, o estádio do Botafogo tem grama artificial. A partida seguinte contra o Peñarol, na próxima quinta-feira, em Montevidéu, pela Libertadores da América. Imagina-se que aí possa ser a volta do Memphis. Se isso acontecer, ele vai disputar apenas 3 partidas até estar à disposição da seleção holandesa. Contra a Peñarol, contra o Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro, e contra o Platense, ainda pela Libertadores da América.
que você pensa sobre essa situação envolvendo o Corinthians e Memphis Depay? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E o Corinthians tem 5 pendências na FIFA que podem resultar em transfer ban. Sim, 5. Mesmo apesar de já ter pagado alguns acordos bastante caros, como por exemplo com Félix Torres, Santos Laguna, 40 milhões de reais, além de outros 41 milhões de reais para Matias Rojas, meio atacante paraguaio que havia deixado o clube por causa de Augusto Melo. Os 5 processos em questão que ainda quebram e causam dor de cabeça no Corinthians. O primeiro deles, mais barato, 12 milhões de reais pelos 2 empréstimos de Thales Magno junto ao New York City. O Corinthians não fez os pagamentos e o time americano já procurou a FIFA para cobrar essa grana. A maior grana, o episódio mais caro e preocupante, envolve Tadieres e Rodrigo Garro. Um acordo que não foi pago lá atrás de 23 milhões de reais se transformou em mais de 40. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, até viajou para a Argentina, se sentou à mesa com o presidente do Tadieres, mas ainda não houve acordo. A operação vai custar pouco mais de 40 milhões de reais e a ideia do Tadieres era receber essa grana à vista. Tem mais 7 milhões e 400 mil reais de dívida com o Philadelphia Union pelo José Martinez, 6 milhões e 200 mil junto ao Midland pelo Charles, além de 2 milhões e 800 mil junto ao Tokushima Vortis por Kaká. Importante registrar que Martinez e Kaká já nem fazem mais parte do elenco, o Thales Magno foi devolvido e o Charles está bem longe de ser uma opção interessante. De todos esses, o único que agrada de fato é Rodrigo Garro, que cresceu demais de produção desde a chegada do Fernando Diniz. Para completar, registrar que o Corinthians ainda deve para o Atlético Paranaense pelo Alex Santana e ao Cuiabá pelo Ranieri. Na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, com a vantagem de ter vencido por 1-0 o jogo de ida, o Corinthians recebe o Barra e estreia seu novo uniforme, bastante bonito, inspirado na democracia corintiana. E o Corinthians conseguiu pagar os salários atrasados. Na última quinta-feira venceu a parcela data para o pagamento dos salários em carteira do mês passado. O Corinthians alegou problemas financeiros e não conseguiu fazer a quitação nem de atletas do elenco profissional nem da comissão técnica. A nova promessa é de que na segunda-feira tudo seria resolvido, o que não aconteceu. Nessa terça-feira, enfim, o pagamento de uma folha que custa na casa dos 38 milhões de reais foi feita. Importante registrar que esse valor de 38 milhões também inclui direitos de imagem, carteira, luvas, além de impostos. Só para completar, quero lembrar para vocês que nessa semana tem Corinthians e Barra, jogo de mata-mata da Copa do Brasil, valendo vaga nas oitavas de final e um prêmio de 3 milhões de reais. É a chance de o Corinthians continuar sonhando com o título do torneio de mata-mata que venceu na temporada passada. Corinthians que fechou o mês de março com um déficit de 131 milhões de reais. Crise financeira das piores no Corinthians. E há o objetivo real de reduzir a folha salarial. Saída do Memphis Depay ou a permanência do atleta, sem que o Corinthians continue arcando com 6 milhões de reais, é a maior providência que o presidente Osmar Stabile prepara para o segundo semestre. Você acha que o Corinthians será competitivo em 2026? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. De qual autoria? O Corinthians tem quanto do passe do Bidon? Não seria inteligente pedir X para determinada porcentagem dele, visando uma venda futura para um clube de elite da Europa? Não seria interessante pedir X para determinada porcentagem dele, visando uma venda... Você está imaginando que o Corinthians poderia comprar um percentual a mais do Bidon, é isso? O problema é que para comprar esse percentual a mais, o Corinthians vai precisar de dinheiro, e hoje não há dinheiro. Vale a lembrança de que o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira, o que é algo meio incomum e mostra a crise financeira do clube. No mês passado, o pagamento deveria ter sido feito na quinta-feira da semana passada. Não foi feito, prometeram para segunda, não aconteceu e nessa terça-feira acabaram pagando. Nada também que vai mudar o preço do dólar, são caras que em geral ganham bem, né? Mas houve esse atraso no pagamento. Corinthians, Bidon, direitos econômicos. Deixa eu ver qual que é o percentual que o Corinthians tem em relação ao Bidon. Corinthians detém 90% dos direitos econômicos do Bidon, é um percentual bem legal, tá? Bem bom. Contrato até 2029 e a multa rescisória é de 100 milhões de euros. Então, dá para dizer que o Corinthians está tranquilo em relação ao Breno Bidon. Não é um problema, não. Que mais? Peraí. O Neto cravou que ele está fechado com o Flamengo. Estou conversando aqui com a pessoa que trabalha com
com o Marcos Antônio, tá? Para tentar trazer alguma coisa para vocês. Muita gente perguntando se o São Paulo de fato aceitou a transferência do Marcos Antônio para o Flamengo na metade do ano. Que mais? Não esqueça de deixar seu like, tá? É super importante. E quiser mandar seu superchat, também nos ajuda. Sobre a situação do zagueiro Renato do Timão, já sabe se vai ter chance com o Diniz? Pois ficou de saber. Vamos lá, mandei mensagem. É que eu acabei, não sei se foi durante a live, mas eu mandei para uma pessoa do São Paulo, do Corinthians. Vou até buscar aqui, ó. Eu mandei a sua mensagem, Felipe Soares. Renato é o zagueiro da base que estava emprestado ao Atlético em 2025 e voltou e está treinando à parte. Apura aí se vai ter chances. Mandei mensagem, a resposta foi: não será reintegrado. Tá, Felipe? Então, você tinha mandado a pergunta, eu repassei, não sei se eu acabei publicando, mas é essa a resposta: não será reintegrado. Então, o Renato tá fora dos planos. Salve família, beleza? Mais umas informações para vocês de mercado de bastidores. Então já peço desde já seu like, sua opinião, sua inscrição, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado no dia a dia dos bastidores do Timão. Daqui a pouco tem jogo do Corinthians. Peço para vocês aí quanto você acha que vai ser o jogo. Para mim uns 3-0, tá bom, de bom tamanho. Deixe no comentário o seu palpite. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para você sempre receber notificação atualizada do todo o tempo todo. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.